Vocês, antes de qualquer coisa, vocês já adquiriram o livro de vocês naquele grupo da compra coletiva? Não chegou, né? Então vocês estão atrasados. Já tem exercício para fazer, mesmo sem matéria, vocês já vão cair na prova. Nós vamos fazer, a gente na aula passada falou do capítulo 1, a gente vai para o capítulo 2. São capítulos pequenos, não são difíceis, não é um livro difícil, mas muito completo. E a abordagem do Clooney é muito boa. Então, a gente vai continuar de onde a gente parou. Para quem veio a primeira vez, nós estamos num curso sobre a igreja, isso na teologia chama Eclesiologia, e nós estamos estudando esse livro, chama A Igreja, de um pastor da década de 80, lá dos Estados Unidos, professor de muita gente importante, do Schaeffer, do Keller. Na aula passada a gente falou um pouco sobre a crise cultural da igreja, era uma espécie de sensibilização do tema, por que a gente vai estudar o que a gente vai estudar, e hoje a gente vai começar propriamente dito o caminho para compreender o que é a igreja. Por isso que eu coloquei o título dessa primeira parte de como a igreja começa. Eu vou dividir de novo em 3 blocos para a gente ir passando, não fique preocupado em anotar essas coisas ou tirar foto, eu posso te mandar esses slides depois. E a pergunta que eu gostaria de começar é, quer perguntar, Patrícia? Ou só está esticando a mão? Só. Vocês podem levantar a mão e perguntar, uma aula, viu? Então vocês intervenham a hora que quiser. Como que a gente escapa de ênfases de algumas denominações para uma compreensão da igreja mais ampla e mais completa? Então, o que está pressuposto nessa pergunta? De que no corpo de Cristo, nas suas diferentes expressões históricas, a gente tem ênfases, vieses, para explicar a igreja. É assim que o Clooney começa esse segundo capítulo. Ele vai falar o seguinte, olha, de acordo com a Bíblia, a igreja é o povo de Deus, a assembleia e o corpo de Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Cada uma dessas perspectivas da igreja foi favorecida, foi enfatizada por uma das grandes heranças cristãs. A família de igrejas reformadas, igrejas presbiterianas, igrejas batistas reformadas, enfatiza a igreja como povo de Deus. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Vocês lembram quando a gente foi falar do batismo infantil hoje, a importância disso, entender o povo de Deus, como que está lá do Antigo Testamento para o Novo? De fato, é um ponto importante da teologia das igrejas reformadas. As igrejas sacramentais, igreja anglicana, igreja luterana, igrejas com forte ênfase sacramental, enfatizam a igreja como corpo de Cristo, união mística com Cristo, corpo de Cristo, a ceia, o povo de Deus, a encarnação de Cristo e o corpo de Cristo aqui visível. E as igrejas anabatistas enfatizam a igreja como discípulos de Cristo. O que são as igrejas anabatistas? É um movimento da reforma radical. A gente sempre divide, grosso modo, tudo isso são esquemas, tá, gente? É claro que igrejas presbiterianas são sacramentais, algumas igrejas sacramentais são reformadas, são um esquema, tá? A gente está modulando a coisa. Mas, por exemplo, as igrejas anabatistas, a gente sempre divide que na reforma protestante a gente teve a reforma magisterial e a reforma radical. A reforma magisterial foi aquela que foi feita lado a lado ao governo. Então, o Calvino, o Lutero, eles não fizeram uma reforma da igreja independente dos príncipes e dos governantes. Se você pegar as institutas, os comentários do Calvino, ele sempre dedica a um príncipe, a um rei, a alguém do governo. Lutero teve amplo apoio também dos príncipes ali, do que hoje a gente entende como Estado alemão. Obrigado. Só que teve um outro movimento que a gente chama de reforma radical. Os menonitas, Thomas Müntzer foi protagonista disso lá na Alemanha, que foi um movimento radical em que sentido? De romper não só com a Igreja Católica Apostólica Romana, mas também com o governo. E eles foram duramente reprimidos, mas eles deixaram herdeiros. E o que a gente chama de anabatismo é um desses movimentos. E aí por isso que se enfatiza as igrejas dessa origem. A gente ainda tem igrejas menonitas, essas igrejas dessa origem. O espírito evangélico, inclusive brasileiro, ele é meio anabatista. Se vocês se lembrarem de um autor que eu mencionei na aula anterior, o Dom Robson Cavalcante, ele tem um belíssimo texto chamado O Espírito Anabatista da Igreja Evangélica Brasileira.
que é essa coisa assim de rompimento com estruturas, rompimento com a tradição, tudo é novo, tudo é inédito, tudo começou com a nossa denominação, com a visão que o pastor teve para o povo de Deus. E aí o que eles vão enfatizar? Os discípulos. Tudo bem nessas ênfases até então? Está tudo compreendido? E as igrejas pentecostais enfatizam a igreja como comunhão do Espírito. Claro, não precisa insistir nisso. Agora, não há dúvida de que todos nós somos culpados por essa visão de túnel, ou seja, uma visão que não olha para os lados, uma visão que só olha para frente, focalizada em um único modelo. Por quê? Porque a Bíblia, ela fala sobre o povo de Deus nessas diferentes perspectivas, sem enfatizar uma mais do que a outra. E aqui ele vai falar um pouco sobre um pressuposto, ele não desenvolve isso, mas eu separei para a gente desenvolver, da revelação progressiva de Deus. Ele vai dizer, olha, a Bíblia não distribui cargas de doutrinas em containers. Pega um container aqui sobre o povo de Deus, aí um outro container aqui sobre a Assembleia de Deus, aí pega um outro container aqui sobre a vida no poder do Espírito. A Bíblia não faz isso. O modo como Deus quis se revelar não foi feito assim, pacotes de revelação estanques. Em vez disso, o novo surge a partir do velho, como uma flor que se abre em botão. Então tem um processo orgânico, olha a metáfora que ele usa aqui, para a revelação, de que o novo, a compreensão de igreja do Novo Testamento, a compreensão de povo de Deus, ela não surge do nada. Tinha uma compreensão no Antigo Testamento, surgiu outra. Ou então tinha uma compreensão de povo de Deus em Gênesis 1 e 2, outra compreensão em Gênesis 3, outra compreensão de 4 a 9, outra compreensão de 10 para frente. Não é assim como o dispensacionalismo fala, em dispensações diferentes, modos de Deus se relacionar com o seu povo de maneira diferente. Não, ele sempre se relacionou com o seu povo da mesma maneira. Agora, é claro que no começo existia pouca informação do que ia se abrindo depois. Mas a gente sabe que uma flor uma semente de... Fala uma flor aí, flor. Qual o quê? Que? Fala alto. Tulipa, obrigado. É calvinista mesmo. Pensei que você ia falar um negócio do Brasil. Ô, Renato, pelo amor de Deus, tulipa. Não dá nem pra plantar esse trem aqui. A gente não espera nascer uma o quê? As dromélias. Não espera. Por quê? Uma margarida. Por quê? Porque na semente não tem essa concepção de DNA, carga genética, nada disso. Mas na semente a gente sabe o que está lá em semente. E que vai virar depois uma árvore. Revelação é assim. Esse é o que a gente chama de doutrina progressiva da revelação e também um aspecto orgânico da revelação. Veja, ele não desenvolve isso aqui, mas o Cluny tem vários livros sobre isso. Inclusive a gente usou num curso que a gente deu de hermenêutica aqui do leituras do Antigo Testamento a partir de Cristo, e é isso que ele vai fazer aqui, uma compreensão também da igreja a partir de Cristo, porque senão, sabe o que vai acontecer? Uma coisa que acontece quando a gente entrevista os nossos seminaristas lá no presbitério. Eu adoro fazer essa pergunta, porque todo mundo cai na nossa ilusão. Quando que a igreja começou? Aí todo mundo fala, no Pentecostes. O Espírito Santo criou a igreja ali. Bobagem. A igreja foi criada, quando que o povo de Deus surgiu? Quando a gente muda, inclusive, a pergunta que a gente chama de povo de Deus, aí o caboclo acorda para ver onde que ele está, e aí ele lembra do Antigo Testamento. Tá rindo aí, né, Guilherme? A vinda do Espírito cumpre promessas feitas a Abraão e faz gentios sementes de Abraão. Somente na vida do Espírito o corpo de Cristo encontra sua realidade plena, assim como somente na redenção de Cristo os pecadores se tornam verdadeiramente o povo de Deus, aspergido com o sangue da nova aliança. Então o que ele está passando aqui? Olha, essas coisas que são prometidas aqui, isso também é uma chave de compreensão muito importante. Promessa, cumprimento. As coisas que são prometidas, antecipadas, as expectativas que são criadas aqui, são depois cumpridas lá. Há uma promessa de Deus para Abraão e para Sara que eles iam ser pais assim, de uma multidão, não é? Mas depois ele faz, e aí isso desenvolve no Antigo Testamento, que Israel, o povo de Deus, todo mundo assim genuíno, orgulhoso de ser um filho de Abraão. Mas depois o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, vai dizer, olha, não tem mais gentio, judeu, escravo, livre, homem, mulher, porque todos
todos são tudo em Cristo. Como é que cumpriu essa promessa da semente? Cumpriu de uma maneira nova. Mas assim, absolutamente nova, sem parâmetro? Não, Deus ia revelando progressivamente. A história da igreja também funciona assim. A igreja entendida dessa maneira, tudo a gente tem que entender assim. É isso que a gente chama de teologia bíblica. Fazer uma teologia bíblica do trabalho, fazer uma teologia bíblica da sexualidade, fazer uma teologia bíblica sobre ser homem, sobre ser mulher. É ir vendo no progresso da revelação como Deus foi se revelando. A igreja também. A história da igreja começa com Israel, o povo de Deus, no Antigo Testamento. Quando a história se desenvolve, Deus revela mais e mais plenamente, não só o que faria por fazer dele, o que faria, está errado isso aqui, o que por fazer dele o seu povo, mas o que seria por ele. Ou seja, o que ele faria pelo seu povo, mas também o que ele seria. Deus chama Abraão e promete fazer dele uma grande nação, uma bênção para todas as famílias da terra. Ele chama Israel da escravidão no Egito e faz sua aliança com eles no Sinai. Ele dá a Israel a terra prometida e fez com que Davi seja rei em Jerusalém. Os juízos de Deus sobre o pecado de Israel dividem a nação. Tanto Israel quanto Judá são levados ao Oriente como cativos, mas Deus não esquece seu povo. E aí ele continua, eu só peguei esse parágrafo que ele vai falando, e os profetas confrontaram o pecado do povo antes deles serem deportados. Ele vai mostrando o quê? Que a noção de povo de Deus ela foi se desenvolvendo. Lá no Gênesis, Deus separa uma semente da mulher e uma semente da serpente. Aquilo que eu estou aqui há anos falando, a cidade de Deus é a cidade dos homens. É o povo de Deus, é a igreja. E ele vai desenvolvendo essa relação. E nesse desenvolvimento, ele vai nos ensinando o que é a igreja, o que é o povo de Deus. Agora, antes da gente terminar, essa aqui é a primeira parte, se alguém tiver perguntas, o que tem que estar compreendido aqui. Isso aqui que ele falou, a história se desenvolve, e Deus revela mais e mais plenamente. Vai devagar, progressivamente ele vai revelando as coisas. Até chegar onde a gente chegou. Então é esse caminho que a gente vai fazer. A gente vai começar por essas compreensões básicas, como é que elas se revelaram aqui e foram para lá. Por quê? Por que isso? Estava lendo um livro, acho que eu mencionei isso na aula anterior, estava ouvindo um livro, na verdade, essas 2 semanas para trás, chama Cartas à Igreja, do Francis Chan. Francis Chan era pastor de uma mega igreja lá dos Estados Unidos, aquele movimento de crescimento de igrejas, e ele de repente não gostou mais do que viu, de como é que a coisa estava andando, e ele resolveu sair, foi lá para a Ásia, foi se redescobrir. Brincadeira, não foi, é só para aproveitar não fez mergulho interior. Mas ele levou a família dele lá, tal, e depois voltou com uma compreensão diferente de igreja. Tradicional, né? Ele voltou com uma compreensão tradicional, de uma igreja pequena, normal. E aí, mas ele começa o livro com uma metáfora muito interessante. Ele fala assim, olha, se todos os livros de igreja sumissem, não tivesse mais nada disso aqui, se você tivesse só a Bíblia, você sustentaria as suas compreensões que você tem de igreja? Ou você avaliaria muitas coisas acrescentadas pela história, acrescentadas pelos hábitos? Tem muita gente, presbiteriano, raiz, que às vezes tem dificuldade de entender de onde vem determinadas coisas, como se fossem umas criações meio novas, assim, como se fossem uns negócios assim que o pastor tirou do bolso, sem motivo. É por isso a importância de uma teologia bíblica, para ver por que o culto é assim, por que o batismo é assim, por que a disciplina é assim. Não é um versículo do Novo Testamento. Ah, não tem isso aqui no Novo Testamento, eu não vou fazer não. Eu sou da igreja do Novo Testamento. Entendeu nada. Então é por isso a importância de uma teologia bíblica. Até aqui, ok? Perguntas? Críticas? Pedradas? Nada? Então tá bom. Vamos começar com a Assembleia de Deus, mas não é a denominação. O primeiro conceito que ele usa aqui no livro é de Assembleia de Deus. E qual que é a principal imagem para retratar o povo de Deus? Por que ele usa isso como a principal imagem? Desconectou aí, Otávio? Tá bom. Primeiro, ele vai dizer o seguinte: Deus reivindicou seu povo em sua aliança no Monte Sinai. Vocês lembram que ele falou como que Deus separou um povo para ele, chamou Abraão, foi paulatinamente. Ele, para Abraão, prometeu um povo, para esse povo ele prometeu uma terra. Aí, quando eles estavam a caminho ali no Monte Sinai, ele reivindica aquele povo para ele.
ele atrela o nome dele àquele povo. O principal termo usado para o Novo Testamento para a igreja é a palavra eclésia, eclesia. É um termo que relembra esse momento, que significa assembleia, ajuntamento, aqueles que foram chamados. O termo é uma tradução da palavra grega kahal, então tem um correspondente dela no Antigo Testamento, usado ali para descrever assembleia. Então, muitas vezes, não todas, porque o hebraico tinha outras palavras para falar isso, mas muitas vezes que diz que o povo congregou, que o povo se reuniu, como a reunião do Sinai. A gente já viu outras reuniões dessas depois, na inauguração do templo de Salomão, agora quando o rei Jeroboão chama o povo e congrega todo o povo para a sua reforma religiosa. Todas as vezes que isso acontece, é essa noção que está sendo remetida aqui. Por isso a importância da teologia bíblica, uma coisa que aconteceu lá em Êxodo, lá no Sinai, e vai reaparecendo ao longo de toda a narrativa bíblica. E denota, tanto os dois termos, tanto no grego quanto no hebraico, quando eles são utilizados, inclusive fora, em outras literaturas, sempre conota uma assembleia real, uma reunião oficial. E não só uma congregação, que pode estar congregada ou não, pode estar espalhada. A igreja, então, é chamada de assembleia, não só porque ela se reúne como qualquer outro pode fazer, mas nesse caso o termo não teria um significado especial por si mesmo. Assim. Só que aí quando o Senhor Jesus fala sobre igreja, e ele usa esse termo, essa é a importância de novo da gente interpretar as coisas, principalmente do Novo Testamento, em relação ao Antigo. Ele usa o termo enriquecido pelo Antigo Testamento. Há um perigo da gente, às vezes, ficar só trabalhando as palavras, principalmente as palavras originais, que é pegar a palavra assim como se ela fosse mais importante do que outras. Acho que eu dei esse exemplo aqui, eu lembro das aulas do reverendo Ronaldo lá no seminário, de aula de grego, tem uma palavra que chama rema. Quem é neopentecostal aqui, já foi neopentecostal? Já riram. Por quê? Porque rema ficou sinônimo de uma palavra profética, uma palavra aprovada, uma palavra não sei o que lá, não é? Quem veio de lá? Aí eu lembro do Ronaldo assim, ó, olhando assim, do óculos dele, ele faz assim, né? Você sabe o que isso significa? Aí todo mundo tenta, né? Tinha lá na minha turma, tadinho, um que tinha esse conhecimento linguístico avançado. Aí ele falou, palavra aprovada, palavra empenhada. Aí o Ronaldo, palavra. É só palavra. Rema é palavra, né? É só uma palavra para falar palavra. Então tem que tomar muito cuidado com usar um termo, por exemplo, eclesia, carral, mas a grande pergunta é o uso dessa palavra. Como é que usou essa palavra? Os estoicos, por exemplo, Sêneca e o apóstolo Paulo usam palavras iguais para falar de Deus. É Theos, é Deus. Agora, o Deus do Sêneca é o mesmo Deus que o apóstolo Paulo pregava? Não. Quando Jesus falava de assembleia, estava falando de qualquer reunião? Não. O que está pressuposto no discurso de Jesus? O Antigo Testamento. Estão entendendo isso? Quando a gente fala o povo de Deus, a igreja de Deus, o ajuntamento de Deus, o que a gente está em mente? Qual que é o histórico? Todo o desenvolvimento de como Deus revelou o que seria esse povo. Isso é muito importante, gente. Muito importante. Porque as nossas dificuldades de ter uma eclesiologia bíblica é que a gente faz esses rompimentos. Então, quando o Senhor Jesus usa o termo, e ele usou 2 vezes lá no Evangelho nos Evangelhos, Israel era uma Assembleia de Deus no grande dia em que Deus reuniu o seu povo no Monte Sinai para ali estabelecer sua aliança. Ele tinha trazido sobre as asas da águia para si, ele usa essa expressão. A redenção do Êxodo culmina no Sinai, no dia da Assembleia. Os israelitas foram uma Assembleia porque se reuniram diante de Deus, comparecendo à sua presença. As Assembleias posteriores recordavam essa grande Assembleia. A gente pregou isso aqui, quando eu preguei essa passagem, o Salomão, quando ele vai inaugurar o templo, ele começa hoje, 480 anos depois. Ele fala isso, ele liga aquele acontecimento com o Êxodo. Essa assembleia aqui diz respeito àquelas assembleias lá, como essa assembleia aqui, o culto. Reproduz, repete, remonta as assembleias do Antigo Testamento, estar diante de Deus, a palavra de Deus, a lei de Deus sendo dada. É de lá que a gente tira a forma do culto, o jeito da gente se reunir, o status, a identidade da igreja.
A Assembleia de Deus inclui todos os seus santos, inclusive hostes angelicais e santos terrenos. A gente também tem que ter uma visão da igreja de uma maneira em que a gente está aqui, não está só olhando para os músicos aqui, cantando junto com eles. Se é mais alegre, a gente canta uma musiquinha mais alegre. Se ele só fica dublando aqui, a gente só fica dublando também. Não. Nós estamos assistindo o negócio. Nós estamos cultuando com todo o povo de Deus e nós estamos cultuando com todos os membros dessa assembleia dos santos. No Monte Sinai, Deus estava presente com milhares dos seus anjos quando reuniu o seu povo aos seus pés. Quantas visões parecidas nós temos em Apocalipse. O povo de Deus não se reunirá mais em Jerusalém, mas na cidade do Deus vivo, na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial. A cidade terrena era uma sombra da realidade celestial. O Sinai queimou com fogo físico e o céu queima com fogo da presença de Deus. Corajosamente nós podemos participar da Assembleia Celestial. Corajosamente nós podemos nos reunir com miríades de anjos e com hostes de redimidos. Corajosamente nós podemos nos aproximar do próprio Deus, juiz de todos, porque Jesus, nosso grande sumo sacerdote, abriu caminho. O homem, isso é uma outra coisa que a gente sempre pergunta lá para os seminaristas, é uma dificuldade para responder. Por que é um homem aqui? Não é porque a igreja é machista, não sei o quê, é porque o homem, ele faz às vezes do oficiante desse sumo sacerdote, que é Cristo. Só isso. Na teologia. E por que eram homens no Antigo Testamento? Porque eles estavam criando as expectativas, antecipando o processo, criando as promessas que depois iam ser cumpridas em Cristo. O oficiante da ceia, o cantor dos salmos, o pregador, a pregação, é Jesus. Um culto cristocêntrico é marcado por isso. E se a gente perde isso de vista, rapidamente a gente começa a achar o culto meio mecânico, a ficar se questionando, por que é desse jeito? Por que a gente canta assim? Por que lê a lei? Por que não pode fazer de outra maneira? Por que não pode, assim, ter um podcast ao invés de uma pregação? Não pode mudar aqui as metáforas, o jeito que era. Não é fortuito. Cultuar nessa assembleia é pertencer à eclésia de Deus. Por isso, ser membro, por isso, batizar crianças para que elas possam cultuar também. Nós nos reunimos aqui na terra porque nós reunimos lá onde Jesus está. Os cristãos desfrutam da herança dos santos na luz. Sua vida já é no céu com Cristo. Não é pleno, mas são as realidades já iniciadas. Isso que a gente chama de escatologia inaugurada ou realizada. Nós já estamos com todos os santos diante de Deus. Veja a seriedade que o culto assume. Veja por que não pode cultuar de qualquer jeito. Cristo é o cabeça do seu corpo como uma assembleia celestial. E quando os cristãos coríntios se reuniam, eles se juntavam a todos em todos os lugares que invocam o nome do Senhor Jesus. Ok até aqui? Vocês têm dúvidas? Redondinho? Que bom. Então essa é a Assembleia de Deus. Ok, mestre? Falei heresias? Muito bom. E veja, entendendo, quarta-feira a gente está estudando Hebreus e entendendo o contexto lá, ele está combatendo a apostasia, ele está combatendo o perigo das pessoas abrirem mão da obra de Cristo. E como é que ele combate isso? Dando consciência do que eles estão fazendo. Olha, vocês estão num culto, vocês estão reunidos, vocês estão na Assembleia Celestial. Não é... Sabe, não viemos aqui, não, ver os irmãos e ouvir o negocinho e aplicar na nossa vida, ou já ouvi muitas vezes, é um treinamento, é uma preparação para lá. Não é uma preparação, a gente já está cultuando diante de Deus. E qual que é o perigo de não compreender isso? Abandonar, perder a fé, abrir mão do que já provou, daquilo que provou do dom do Espírito, da palavra de Deus, da iluminação. Vejam, conseguem ver a dimensão disso, da importância da igreja, do culto e tudo mais. Beleza, vamos lá. Morada de Deus. Esse é outro conceito muito importante. Qual que é a diferença de fazer parte de um povo que não só encontra com Deus, mas mora com Ele? Isso aqui é muito legal.
Novo Cluny, no mesmo capítulo, ele vai falar assim, olha, quando Deus conduziu sua Assembleia do Sinai até Sião, ele nos ensinou um outro princípio. Deus veio não somente para se encontrar com Israel, mas para morar com Israel. Isso é muito importante. Como é que eram os deuses do Antigo Oriente Próximo? Eram deuses que apareciam, desapareciam. Eram deuses que você ia lá e encontrava com eles, mas essa noção de morar com Deus, ela era muito fragmentada. Era possível você ter um Deus familiar, você levar uma imagem para dentro da sua casa, mas a ideia de Deus colocar o nome dele numa casa era o cume das expectativas do mundo antigo, como ele fez com o tabernáculo, com o templo, com Jesus e comigo e com você. Porque ele não só está dizendo assim, olha, eu vou e volto, quando você precisar de mim, você me invoca e eu apareço de novo. Não, Deus colocou o seu nome. É por isso que Salomão, quando vai dedicar o templo, ele fala assim, olha, neste lugar, não era o templo, era a Assembleia de Deus. Quando a gente orar, ouve, vira os seus olhos para cá, porque era a casa dele. A casa dele era um sinal assim, de pacificação, de completude da obra, as forças do caos vencidas, tudo organizado, um tempo de shalom. Esse é o conceito do Antigo Testamento. Por quê? Porque Deus mora conosco. Vocês conhecem isso no Novo Testamento, quando fala que Jesus, não é? Ele é Emanuel, ele é Deus conosco. De onde que surgiu essa expressão? Do Antigo Testamento. O Sinai era o lugar do refrigério no deserto. Jerusalém, a cidade de Deus, era a cidade de Deus porque ela seria a sua morada. Mas o quadro da morada de Deus é dado ainda no Sinai. Esse quadro é encontrado no tabernáculo, ao qual são devotados 12 capítulos no livro do Êxodo. Depois que Deus fez sua aliança com Israel, Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a lei de Deus e também receber o desenho do tabernáculo, a tenda em que Deus habitaria no centro do acampamento de Israel. Não foi assim porque Deus não queria que construísse de qualquer jeito. É porque aquilo era uma sombra, como disse o Ronaldo da teologia de Hebreus toda, de um tabernáculo celestial onde Cristo é o oficiante. Tinha que ser de uma determinada forma. Há um livro muito bom do Gregory Beale que chama A Sombra do Templo? Não, esse é um outro livro. Esse é mais herético. A Missão e o Templo. Como é que é, Ronaldo, o nome do livro? Meu Deus do céu. O Templo e a Missão de Deus. Muito bom. No Templo e a Missão de Deus, ele começa o livro dizendo assim, olha, muitas vezes a arqueologia achou estruturas de templo muito parecidas com o Templo de Israel, dividido em 3 compartimentos. Sempre tem um Santos dos Santos, um lugar santo, pátio. E aí, o que um historiador liberal vai dizer? Israel copiou dos templos do mundo antigo. O Beale inverte de uma maneira brilhante, ele fala assim, na verdade, da mesma maneira que a gente não perdeu a imagem de Deus no pecado, a gente também tem uma memória de como Deus quer ser adorado e a maneira como ele quer ser adorado, e isso é uma testemunha desse senso do templo e de como Deus deve ser adorado e do espelhamento desses templos da revelação de fato original de Deus. Olha que bonito isso. Tinha um porquê dessas coisas. E ele vai continuar. Por causa da sua santidade, veja, Deus falou com o povo, se você lembrar, inclusive, lá de Gênesis, desde Gênesis, a gente tem um jardim que é um santuário. O que Deus fazia com Adão e Eva? Ele habitava ali, ele na viração do dia estava ali. Por causa do pecado, eles foram tirados da presença dele, não podiam habitar com ele. Quando estabeleceu-se o tabernáculo, falou assim, olha, Deus não pode simplesmente voltar e morar com a gente, não. Por causa do pecado e da santidade de Deus, como a gente ouviu aqui hoje, o povo ia precisar de mediação, inclusive quem não era o povo de Deus. Tinha um pátio no templo, que é chamado Pátio dos Gentios. Quando você for a São Paulo, visitar lá o Templo de Salomão, brincadeira. Pesquisa na internet. Tem uma dimensão aonde um gentio podia entrar. Porque essa linguagem que a gente usa, eu quero assistir o culto. Tem gente que assiste o culto. O ímpio, o gentio, o povo de Deus participa do culto. Mas ele tem que assistir mesmo. A igreja tem que ser vazada, assim, ó, igual a nossa. Para as pessoas verem o que está acontecendo. Assiste-se.
mas por causa da santidade de Deus, não pode participar. Não foi a mesma coisa que a gente leu hoje da ceia? Examine-se, pois, e coma do pão, mas não come e bebe indignamente, porque quem come e bebe, bebe condenação. Participa, vê, assiste, não participa. Por causa da santidade e do pecado obstinado do povo, era muito perigoso para Israel que ele estivesse presente entre eles ali naquele tabernáculo, como ele estava ali no jardim. Em vez disso, na forma do seu anjo, ele iria adiante deles, expulsando os cananitas e dando ao povo de Israel a terra prometida. A mudança não foi a colocação do anjo no lugar de Deus. O anjo do Senhor não era menos perigoso do que Deus, pois o nome do Senhor estava nele também. A mudança foi que Deus, na forma do anjo, iria adiante deles e não mais entre eles, preservando o povo. Por que Adão e Eva foram colocados para fora do jardim e querubins ali na porta? Foi para protegê-los. Foi que expulsou do clubinho de Deus. Não vai morar aqui mais, a bola é minha, o jardim é meu, vai embora. Para protegê-los do seu fato de ser fogo consumidor, da sua santidade. Deus ainda encontraria com Moisés as portas de uma tenda colocada de fora do acampamento, uma tenda que Josué viveria, mas teria mediações. Até quando? Até Cristo Jesus, o grande mediador. Deus conosco de novo. Como Israel era um povo de dura cerviz e Deus santo, o projeto do tabernáculo previa o quê? Isolamento. Por isso que o Santíssimo, ninguém entrava lá, o sacerdote, uma vez por ano. Deus morava atrás das cortinas, simbolicamente separado do campo pecaminoso. O que aconteceu quando Cristo morreu na cruz com esse véu? Rasgado. Não significa que essas coisas não importam mais. Está mostrando o que está sendo cumprido. Saiu de um ambiente em que habitavam santos e felizes no jardim, depois um tabernáculo mediando a dura serviço do povo, para depois a gente entrar corajosamente diante de Deus. Não é o que Hebreus capítulo 4 diz? Cultuar Deus corajosamente, estar aqui, falar para Ele dos nossos pecados, cultuá-lo verdadeiramente, porque estamos igualmente diante de Deus. Deus mora conosco, nós somos casa de Deus, um templo de pedras vivas. Os pecadores traziam seus sacrifícios ao seu grande altar, os sacerdotes entravam no santo lugar com o sangue da expiação, iam até o santuário interno, o santo dos santos, aspergiam a tampa da arca, o símbolo do trono de Deus, com esse sangue da expiação. Obrigado, meu amigo. Estão percebendo como é que isso vai se desenvolvendo ao longo da história? Exatamente. Desde que ele começou a se revelar, veja, a gente não teria acesso a Deus, e Deus foi ao nosso encontro, revelou-se a nós, mostrou quem ele era. E à medida em que ele foi mostrando quem ele era, ele também foi mostrando como que ele gostaria de ser cultuado, como que seria a nossa relação. A nossa relação não vai ser de qualquer jeito. Deus aparece e fala assim, olha, eu sou o Senhor teu Deus, o Deus dos seus pais. Aí pensa, agora eu tenho um amigão. Não, peraí, vamos estabelecer os termos dessa relação aqui. Nós vamos ter uma aliança, vai ter uma série de promessas, uma série de bênçãos, uma série de maldições, se você quebrar essa aliança. Eu quero ser adorado dessa maneira e não de outra. Exato. É o que a gente chama de princípio regulador. A gente não inventa as coisas. A gente não acrescenta coisas porque a gente gosta. Não, é porque o culto tem que ser agradável a Deus. Não adianta só ter o Deus verdadeiro. Tem que cultuá-lo de maneira correta também. Exatamente isso. Muito bem, ok? Vamos lá, os escolhidos de Deus. Por que Deus nos fez seu próprio povo? E como que ele cumpre cada expectativa que ele colocou sobre nós? Por que Deus chamou Israel do Egito para reuni-los como uma assembleia pactual no Sinai? Por que não foram os Yanomamis? Por que não foram os astecas? Por que ele escolheu morar entre os israelitas? Um propósito da eleição de Deus era que os seus escolhidos servissem a Deus, chamou Abraão para que todas as famílias da terra fossem abençoadas por ele. Ele escolheu Israel para fazer conhecida a sua salvação a todas as nações. Então, desde o começo, não era, e a gente vai vendo isso, o que fica claro depois, a gente pega o apóstolo Paulo, o ministério dele aos gentios, missão, alcançar os povos não alcançados, mas lá em Gênesis 12, nós estamos falando do começo da Bíblia, gente. Deus falou que Abraão seria luz para as nações, que ele seria uma bênção para todas as famílias da terra. Então, não estava limitado só a ele. Isso ia ficar mais claro com o desenrolar da história.
Mas até aquele momento, Abraão já, se fosse esperto, e ele era um rapaz esperto, ele já entendia que era para mais do que ele. Tinham estrangeiros no meio do povo de Deus. A lei o tempo todo está falando do estrangeiro no meio das suas tendas. Os outros povos. Israel foi escolhido, o apóstolo Paulo vai falar isso no capítulo 2, capítulo 3 de Romanos, como uma portadora da revelação, uma bênção para todos os povos, mas não limitada a ela. Essa tara que muita gente tem em Israel, como relógio escatológico do mundo, um povo escolhido por um propósito específico, como o Ronaldo falou, tem continuidades, mas tem descontinuidades também. Do velho, ele traz o novo. Isso é dispensacionalismo, essa ideia de que Deus tratou de uma maneira diferente aqui, e agora é uma outra coisa, e a gente tem que ficar de olho aqui, porque isso aqui ainda não acabou. O progresso da revelação nos livra disso. Ele escolheu Israel para fazer conhecida a salvação para todas as nações, portanto, Deus escolheu Israel para que pudesse usar Israel. A escolha de Deus não é espiritualmente determinada, no sentido assim, não, Israel estava avançada intelectualmente. Israel era culturalmente avançado. Pelo contrário, dentre as nações que tinha ali, era o povo. Alguns estudos arqueológicos contemporâneos, eles têm uma palavra lá para falar assim de gente de bando, que vivia em bando. E geralmente os estudiosos desse período falam que eles estão falando dos israelitas, dos hebreus. Porque era um povo pequeno, sem tradição militar, não era um império como Mesopotâmia, como o Egito. Era o contrário, não tinha pré-requisito. O único pré-requisito que ela requer é fraqueza, loucura e nulidade. Tá bom, né, para nós? O que é a igreja? De forma que ninguém possa se gloriar diante dele. Não tem nenhum mérito, não tem nada que a gente possa oferecer para Deus. O Senhor chamou Israel não somente como seu servo, mas como seu filho primogênito, sua noiva, a menina dos seus olhos, o seu amor livre deu a Israel status diante de Deus. Por que ele nos escolheu? Por amor. Só isso. Um amor imerecido. Um pacto com graça. O pacto da graça. Não tinha nada que a gente podia fazer. Se eu e você estivéssemos lá no lugar de Adão e Eva, teríamos feito a mesma coisa que eles. É um pacto de graça. Para a tristeza dos profetas, o povo de Deus desafiou a santidade de Deus por toda a história, com idolatria vulgar, debochou das suas escolhas, quebrou a aliança, substituiu Deus. Nós não estamos vendo o período que eles trouxeram Baal para cá, não querem adorar Yahvé, não haveria mais futuro para Israel, então está tudo perdido, está tudo abandonado. Ezequiel, o profeta exilado, teve uma visão terrível. Ezequiel 18, lembra o que tem lá em Ezequiel 18? Vale de ossos secos. Depois de um holocausto, tudo que restou ao povo de Deus foi um vasto tapete de ossos secos esparramados por um vale. É possível sair um povo daqui? É possível ter gente viva aqui? A resposta de Deus no meio de todos os profetas era que o seu juízo não tinha sido total e nem final. Apesar do exílio, apesar do juízo de Deus, apesar dos inúmeros avisos de Deus e o povo descumprindo isso, e o juízo de Deus exercido não era o final, não era o fim. Ele não foi total porque foi preservado um remanescente fiel, remanescente de ossos secos. Os profetas anteriores ao exílio tinham afirmado que o remanescente fiel seria pequeno, uma brasa tirada das chamas, 2 pernas ou um pedaço de uma orelha tirada da boca de um leão. Olha as imagens, uma partezinha só, um pedacinho que sobrou. Deus pouparia os pedaços do remanescente fiel e ele reuniria dos portões da morte. Eu e você, a igreja, o corpo de Deus, escolhidos. A renovação de Deus foi muito mais do que só restauração. Deus não só restaurou. A ideia era que Israel seria restaurada. Jesus perguntava, Jesus, o Senhor é o restaurador. Não era só restauração. O remanescente fiel que ele reuniu, também um remanescente dos gentios. Israel tinha quebrado a aliança, perdido o direito das promessas, não podia mais alegar ser o povo de Deus, sua redenção seria puramente um ato de misericórdia de Deus, misericórdia que ele logo seria estendida a outras nações. Então o lugar de Israel hoje é igualzinho. Quer acompanhar a política internacional de Israel? Pode, ficar tranquilo, mas acompanha também a do Afeganistão, o Uzbequistão. É igual, politicamente e teologicamente é igual. Todos carecem do Evangelho, do Redentor, do Salvador.
Já que Israel apóstata não tinha cumprido essa missão, Deus realizaria de forma inesperada. O chamado de Israel seria cumprido pela vinda do verdadeiro servo do Senhor. Israel não conseguiu ser um servo do Senhor, Deus ia levantar um servo. Israel não conseguiu ser a noiva, Deus levantaria uma outra noiva. Israel tinha sido chamado como filho de Deus, Deus levantaria um outro filho. O verdadeiro e único filho de Deus apareceria. O filho da mulher, a semente de Abraão, o verdadeiro Isaque, filho da promessa, o filho de Davi, chamado para ser o servo de Deus e para sentar-se à direita da mão de Deus. Cristo Jesus. Estão percebendo como é que a igreja hoje, que adora Jesus, serve Jesus, que usa faixa com o nome de Jesus, ela é herdeira de todo esse processo? Sem o qual a gente fica muito solto e muito à vontade para mudar as coisas ao nosso bel prazer, como que a gente acha que Deus gostaria de ser adorado e o seu povo compreendido. E a gente não tem essa liberdade. Deus abençoe vocês, bom almoço, vão em paz, sirvam ao Senhor alegremente.